Existem 3 frascos com líquido azul na mesa. O homem devolve o dinheiro e, ao mesmo tempo, agradece pelo trabalho. O homem chama o herói para vir e vender o tal líquido azul. O herói agradece pelo dinheiro, mas pensa que isso é muito pouco. Depois de sair do lugar do cliente e andar pela rua, o cara pensa que gosta de reencarnar em outros mundos com habilidades diferentes, mas desta vez ele escolheu uma habilidade B não combativa, da qual se arrepende muito. Neste mundo, o personagem principal é o alquimista. Ele ganha vida fazendo e vendendo vários produtos. Ele nem sonha em viajar, não pode criar poções caras porque os ingredientes precisam ser obtidos de lugares perigosos ou comprados por muito dinheiro. Quanto aos produtos baratos e fáceis de produzir, o mercado já está cheio deles, e é difícil para o herói vender qualquer coisa. Ainda pensando e caminhando pela rua, o cara reflete que os novatos têm que assumir trabalhos que ninguém mais quer fazer, exigindo um investimento significativo de tempo e esforço. Perder tempo com coisas não lucrativas e ineficazes já virou um hábito. O herói também não pode contratar ninguém porque não quer revelar suas habilidades, mas se isso continuar, será difícil para ele. O herói pensa que talvez precise comprar um escravo. Ele lembra que um contrato mágico é concluído entre o escravo e seu dono, por causa do qual o servo não pode revelar os segredos de seu mestre. O herói é muito tímido, mas depois de refletir, chega à conclusão de que isso é uma necessidade vital. Apesar do embaraço, ele ainda toma coragem e finalmente agarra a maçaneta da porta. Entrando na sala, o herói de cabelo curto e uma cicatriz que cruza sua sobrancelha se desculpa e pede permissão para olhar ao redor. Entrando na sala, o cara fica muito surpreso. Aparentemente o dono está sentado à mesa. Ao lado dele, do lado esquerdo, senta-se uma criatura verde enorme e, do lado direito, uma garota com um cajado. Existem garotas escravas sentadas em tapetes por toda a sala. O dono diz que nunca viu o cara antes e então pergunta que tipo de escravo ele precisa. O personagem principal responde que precisa de alguém capaz de fazer um trabalho muito delicado, ao que o dono responde que entende. O dono leva o herói até uma jovem e a recomenda ao personagem principal, dizendo que ela é forte e obediente. Depois, ele se volta para a serva e diz que um mestre gentil veio para ela e que ela precisa ser mais amigável. Quando o rosto da garota se ilumina com um sorriso, o dono continua. Ele diz que a garota não é muito bonita na aparência, mas é bastante adequada por um curto período. A garota também é bem treinada. O herói pensa que não é muito caro. Depois a garota pede para ele levá-la, dizendo que homens assustadores frequentemente vêm até eles e ela tem muito medo por si mesma se a comprarem. O herói engole em seco. O dono pensa que o cara provavelmente cairia nas lágrimas da garota e em sua aparência. O homem duvida que ele seja rico, então não será detido. Deixe-o comprar algo e ir para casa. Depois, o dono diz à garota para mostrar seu corpo ao cara, mas o herói se vira, assegurando que isso não é necessário. Por acaso, um cara ao lado nota algo estranho. O herói nota um corpo deitado em uma carroça de madeira e pergunta ao dono quem é e por que ela nem tem uma etiqueta de preço. O dono responde que é uma elfa. Ela está nesse lugar desde que ele se lembra. O dono pensa que ela teve um tempo muito difícil por várias centenas de anos. A elfa tem muitas feridas, incluindo a ausência de muitos membros. Ela é completamente incompetente, então ninguém a vê como uma mercadoria. O dono diz que o sangue élfico vale muito dinheiro, então ele a manteve ali, mas ultimamente não saiu uma gota dela. Ele está pensando em se livrar dela. O herói pensa que ela não tem mais mana para regenerar. O herói chega à ideia de que a comprará. O herói diz em voz alta que ela foi muito maltratada e o espetáculo não é muito bom, ao que o dono responde: o que fazer? Depois, o herói diz que hoje em dia é muito difícil conseguir sangue élfico fresco e pede ao dono para vendê-la mais barato, além da primeira garota. Depois de suas frases, o dono entende que o cara é um alquimista. O dono coloca um preço em ambos e o personagem principal concorda instantaneamente, embora o dono fique surpreso que o cara não queira baixar o preço, porque é caro. Na realidade, ele nem mostra, mas oferece concluir um contrato imediatamente. O dono diz que os escravos estão vinculados por um contrato mágico, um dos feitiços de bruxaria. Caso contrário, você não terá problemas com eles. Ao mesmo tempo, ele mostra o selo do contrato no corpo da garota. O dono também se compromete a observar a medida ao punir este escravo. O dono termina seu discurso dizendo que este é um conteúdo muito comum. O herói fica muito surpreso ao saber que terá que pagá-la. O dono apenas balança a cabeça. O homem diz que mesmo alguém que tenha caído a um status humilde terá a honra de se tornar um cidadão do nosso país se trabalhar duro. Esta regra está em vigor há centenas de anos. O personagem principal pergunta quais são os termos do contrato da elfa. O dono responde que ela estava na escravidão
escravidão há pelo menos 100 anos, então tudo é simples. Depois, o dono diz que o cara é sortudo porque não precisará pagá-la. Finalmente, se o cara concordar, eles podem entrar em um contrato. O dono diz ao cara que se ele concordar com os termos do contrato, então ele precisa estender a mão. Depois que o cara estendeu a mão, o homem a agarrou com a sua e começou a dizer que o negócio estava concluído. Ele transfere a posse de 2 escravos. Durante esse tempo, a mão do personagem principal começou a queimar, mas o dono não se importava. Depois de assinar o contrato, o homem parabeniza o cara. O personagem principal pergunta o que acontecerá se a garota quebrar os termos do contrato, ao que o homem responde que os escravos não podem resistir ao contrato, assim como o novo dono. Depois, o dono diz que gostaria de receber o dinheiro dentro de uma semana e entrega ao cara um cheque que é amaldiçoado. Então, com cada dia de atraso, o herói se sentirá cada vez pior. Saindo daquela sala, o cara carrega o corpo da elfa nas costas. A escrava oferece sua ajuda, mas o cara recusa, pensando que não sabe quanto tempo o corpo dela vai durar, então ela precisa urgentemente restaurar sua mana. De repente, a garota pergunta ao cara se ele tem magia, ao que o cara responde que algo assim, ele conhece a receita para uma poção de mana que funciona bem em elfos. O herói pensa que isso não é magia de verdade, mas aquela mesma habilidade, receitas de todo o universo, desde cure até o elixir da juventude eterna. Ele pode gravar até 5 receitas quaisquer, basta seguir a receita e o sucesso é garantido. Uma vez que a criação é concluída, a receita desaparece e o limite superior é restaurado. Tendo aprendido a receita, o personagem principal descobre o nome da garota e depois a manda com uma lista do que precisa ser comprado e depois se encontrarão na praça, mas os planos mudam quando Nora diz ao cara que não sabe ler. Eles acabam indo às compras juntos. Nora novamente oferece ajuda ao cara com sua carga, mas ele novamente recusa. Quando finalmente chegam em casa, Nora admira a casa do protagonista, chamando-a de maravilhosa. Para suas palavras, o cara responde que o principal é que há espaço suficiente para trabalhar. Tendo colocado a elfa na cama, o personagem principal se senta no chão e apoia os cotovelos na cama. Ele fala sobre começar o tratamento dela e primeiro ferver a água, mas Nora se senta na frente dele e pede para falar primeiro. Ela pede para se apresentar novamente. Seu nome é Nora. Ela fará todo o esforço por ele. Se ele precisar de algo, qualquer coisa, ele só precisa dar a ordem. O cara se apresenta. Seu nome é Paracelso, e ele está feliz em conhecê-la. Um pouco mais tarde, eles começam a criar mana. Não tem muito tempo, então usarão a combinação mais simples. Eles precisam de água destilada, pó de espírito de alta qualidade, azeite, ervas medicinais. A poção de mana restaura a energia mágica. Primeiro, você precisa colocar as ervas medicinais e o pó de espírito em uma frigideira, adicionar óleo e fritar até a cor mudar. Enquanto prepara a poção, Nora diz que parece culinária, ao que Paracelso concorda. E então Nora pergunta por que não deixar o elfo beber uma poção de mana. Em seguida, você precisa derramar água na panela, adicionar o resultado da primeira ação e a poção de mana. Uma vez que ferver, tá pronto. Paralelamente a essas ações, Paracelso responde a Nora que os corpos dos elfos são mais espirituais do que os corpos das pessoas. Se o elfo estivesse saudável, a gente poderia tentar, mas no estado atual dela, é improvável que ela consiga ingerir qualquer coisa. Nora pergunta ao herói se ele vai cortá-la depois que ela se recuperar, e se for assim, ela pode ajudar, pois já fez isso com uma vaca. Mas Paracelso não pretende fazer isso, ele quer curá-la. A força da elfa vai voltar, e depois ele gostaria de restaurar o corpo dela o máximo possível. Após suas palavras, Nora pergunta por que ele precisa disso. A razão é que elfos são muito raros, ao que o cara concorda. Tendo preparado a poção, agora eles precisam examiná-la. Paracelso pergunta a Nora se ela sabe o nome do elfo, mas ela responde que não faz ideia. O cara da loja a chamou de sem nome. Inclinando-se para o ouvido do elfo, Paracelso avisa que vai examiná-la e começará pela cabeça. Após examinar o ouvido, percebe que a parte interna está cheia de feridas antigas e que o tímpano foi danificado a ponto de não se recuperar. Examinando completamente a elfa, Paracelso percebe que os membros de ambos os lados estão faltando, as pernas terminam antes dos joelhos, o peito está ausente, assim como os globos oculares, e mais de um dente não responde ao toque. A pele também não está nas melhores condições. Ele sugere que isso se deve ao fato de que ela foi exposta a condições terríveis por muito tempo. Tudo se revelou pior do que ele esperava. Depois, ele pede a Nora para verificar se há ferimentos graves na parte inferior. Quando o cara se vira, Nora começa a examinar a garota, dizendo que humanos e elfos não são tão diferentes. Paracelso pede a ela para simplesmente dizer se há feridas frescas ou sangramento. Após examinar a elfa
cuidadosamente em busca de danos. Nora informa Paracelso que está tudo em ordem. Tendo recebido a resposta de Nora, Paracelso diz que a água não vai ferver e pede a Nora para tirar água do poço no jardim. A garota imediatamente concorda, mas então o cara detém, dizendo que é melhor ele ir e pede a Nora para ficar e cuidar da elfa. Ele chama quando a água ferver, mas Nora o detém, agarrando sua mão e puxando o cara em sua direção. Nora pergunta a Paracelso por que ele assume todo o trabalho duro. Paracelso responde à sua pergunta dizendo que ele simplesmente quer, e não quer que ela se machuque ou se ferre por causa dele. Essa é a razão. Sem prestar atenção às suas palavras, Nora informa que ela vai buscar água. O cara responde que ele mesmo fará isso, mas Nora diz que ajudar em casa é responsabilidade dela. Nora então diz que, se ele quiser pará-la, basta ordenar que ela pare. E então ela diz ao herói que ele é ingênuo demais com as garotas e precisa ser mais cuidadoso, caso contrário, as escravas vão começar a olhá-lo de cima para baixo. Ela definitivamente vai. Com suas palavras, ela deixa o cara chocado. Após tomar um banho que restaura mana, eles verificam o sal e a temperatura, garantindo que tudo esteja em ordem e a pele não arda. Eles começam a levar a elfa nos braços, vão dar um banho nela. Nesse momento, Nora pergunta se a medicina não deveria ser administrada por via oral. Paracelso responde que, se você colocar algo de repente em um estômago que não foi usado por muito tempo, o conteúdo vai voltar. Deixe a medicina ser absorvida aos poucos por todo o corpo de uma vez. Quando o corpo da elfa entra em contato com a água, ela começa a se contorcer. Paracelso tenta acalmá-la, explicando que ela só vai tomar um banho. Nora comenta como ela é fofa. Depois de baixar a garota na água, Paracelso pede a Nora para segurar a cabeça dela. A elfa continua se contorcendo, puxando as mãos para fora da água e sacudindo-as, achando que a água está quente. Quando a elfa finalmente se acalma, Nora a chama de esperta. Paracelso, nesse momento, pensa que, se a medicina for absorvida com segurança, então a energia mágica no banho vai se esgotar gradualmente. Ele arranca uma pétala de uma flor. Quando o cara joga essa pétala na banheira, Nora pergunta o que é. Paracelso responde que as pétalas dessa flor têm a propriedade de absorver mana, e elas ficam azul escuras quando estão cheias de mana. Quando a pétala realmente fica azul, Nora admira, dizendo ao cara que a magia dele é incrível, ao que o cara responde que não é magia. Paracelso diz que, quando a pétala ficar branca, é hora de tomar a poção, mas ele não termina, surpreso que a pétala ficou branca tão rapidamente. O cara decide derramar mais poção, pensando que pode não ter adicionado o suficiente, mas tal porção seria suficiente para uma pessoa por um dia. A pétala fica azul novamente e imediatamente fica branca de novo. Paracelso pensa que ela deve estar muito faminta e já derrama todo o conteúdo da garrafa, e então sai em busca de outra garrafa. Indo em direção à porta, Paracelso pensa se os elfos podem absorver energia mágica através da pele a essa velocidade, se é normal absorver tanta mana e viver nesse estado. Nora o destrói desses pensamentos, chamando o cara. Nora diz que os métodos de tratamento dele são simplesmente incríveis, e pede para ele olhar para a elfa. Olhando para a garota, cujo cabelo está brilhando, Nora comenta sobre isso, passando as mechas entre os dedos e admirando sua beleza. Paracelso só responde que o tratamento dele não tem nada a ver com isso, ao mesmo tempo que olha com horror para a admiração de Nora. Quando Nora pergunta por que o cabelo da elfa está brilhando, o herói responde que vão olhar agora. Não é apenas o brilho. Se você olhar de longe, o corpo da elfa parece um pouco opaco. Mesmo se você pegar a mão dela, não vai sentir nada. Isso se deve ao fato de que o corpo dela, em sua maior parte, não é feito de carne, mas de outra coisa. Após suas palavras, Nora pergunta se ele fica tonto ao tocá-la, e depois Nora pergunta se isso pode ser o tamanho dos corpos astrais dos elfos. Embora Paracelso esteja surpreso que Nora tenha ouvido ele todo esse tempo, na realidade ele não mostra isso. Ele simplesmente responde que já viu fantasmas antes, mas isso é um pouco diferente. Corpos astrais não têm uma forma definida. Isso é mais comum quando você pratica alquimia. Ele supõe que isso é matéria primordial. Esse corpo é composto principalmente de elementos primários. Matéria primordial é o que os magos chamam de mana. Existem muitos magos, então eles inventaram um nome comum. Os elementos primários são fogo, ar, água, terra, corpo astral, corpo físico, metais. Eles servem como material para tudo neste mundo. Trabalhando com eles, os magos criam milagres chamados magia, e os alquimistas tentam criar todos os tipos de substâncias a partir deles. Mana é como o número de milagres que um mago pode realizar. Acredita-se que o corpo físico é um recipiente para o corpo astral, que, sendo formado pelos elementos primários, por sua vez, é um recipiente para a alma. O cara pensa se
isso é mesmo possível. Paracelso não entende completamente, mas ele tem certeza de que isso pode funcionar. Parece que eles vão conseguir restaurar o corpo dela. Cada corpo físico ou espiritual tem suas próprias características individuais, e não importa quão cuidadosamente Paracelso faça os membros para ele, se eles diferirem até mesmo um pouco, não vão se adaptar e vão apodrecer. Por outro lado, matéria primordial não pode ser destruída, pois é a base de toda a matéria. Onde quer que você pegue matéria primordial, ela não será considerada um objeto estranho. Paracelso sente que, se fizer uma mão de matéria primordial, ela provavelmente vai se adaptar como se fosse dele mesmo. Tudo o que resta é obter uma quantidade suficiente de matéria primordial. Após essas palavras, ele diz que nada vai dar certo. Matéria primordial tende a se transformar em matéria. Ninguém pode extrair matéria primordial depois que ela se transformou em matéria. Eles apenas usam imperfeições microscópicas deixadas no ar e na matéria que nunca se transformou em matéria. Finalmente, tendo encontrado o que procurava, ele mostra a Nora uma garrafa de matéria primordial que conseguiu coletar ao longo de um ano inteiro. Por enquanto, eles vão restaurar a força dela. Eles movem cuidadosamente a elfa para a cama. Vemos o personagem principal, Paracelso, em pé em um banquinho em uma sala com prateleiras de livros, uma biblioteca, procurando por algum livro, mas é distraído quando seu nome é chamado. Nora, tendo entrado na biblioteca, está interessada no que ele está fazendo, ao que o cara responde que está procurando informações sobre elfos. E então pergunta a Nora como está o elfo. Nora responde que secou a menina, que agora está dormindo. Em seguida, Paracelso agradece a Nora com um sorriso, porque seria difícil para ele sem ela. Depois de suas palavras, a marca no corpo de Nora começa a brilhar de repente. Nora cai no chão, o que assusta muito Paracelso. Ele rapidamente se ajoelha na frente dela, chamando seu nome. Nora tranquiliza o cara, dizendo que está tudo bem, é só o poder da marca. Ela se sente melhor quando é elogiada. Ele não precisa se preocupar. Nora afirma que está tudo bem. Ela pede desculpas e pede para ser elogiada e agradecida com mais frequência. Então ela coloca a mão na marca, o que surpreende muito o cara, e, junto com sua mão, puxa algo que lembra um pergaminho da marca, o que assusta ainda mais o protagonista. Com uma risadinha, ela explica que é uma lista de prêmios que é automaticamente preenchida quando ela recebe uma recompensa de Paracelso. Paracelso não entende porque ele não deu nada a ela, ao que Nora responde que a decisão foi tomada pelo coração dele, não pela cabeça. O pensamento sincero de que seria difícil para ele sem ela se transformou em lucro para ela. Depois, Nora pede ao cara para ler o que está escrito, porque ela não consegue ler. O cara concorda. Ele se lembra que parecia que estavam falando sobre 3% do lucro, 25.000 zeni. Paracelso fica chocado com tal quantia. Ele diz que claramente supervalorizou Nora, ao que a garota imediatamente concorda, devolvendo o pergaminho ao mesmo lugar de onde o tirou. Ela responde com um sorriso satisfeito que assim ficará livre num instante. Paracelso apenas empurra a caixa de lado e responde que seja como for. O cara coloca uma bolsa com 200.000 zeni nas mãos da garota e pede a Nora que leve esse dinheiro para aquele traficante de escravos. Nora responde que entende. O herói entrega a ela a segunda bolsa, dizendo que está para ela, com 20.000 zeni, e diz para ela gastar com roupas, sem precisar devolver o troco. De repente, Nora se vira para ele. Nora diz a ele que pode ser escrava, mas definitivamente não é mendiga. Ela vai ganhar dinheiro e se redimir, vai devolver o troco. Paracelso senta-se numa cadeira e a chama. Ele diz a ela que ela é propriedade dele, pede para ela usar roupas limpas e descansar para que ele possa trabalhar duro amanhã. Ele diz a ela para ver isso como um investimento no trabalho futuro. Nora finalmente concorda. Nora diz ao cara que vai embora e que também vai comprar algo para o elfo. O cara imediatamente concorda e agradece, dizendo que não tinha pensado nisso. Os eventos já estão acontecendo na cidade. Caminhando pela rua, Nora está pensando intensamente em algo, parando por um momento ao passar perto da casa do traficante de escravos. Nora se lembra de como acabou com os traficantes de escravos. Eles compravam escravos apenas dentro do acampamento. O homem que a trouxe ao dono disse que nunca tinha conhecido garotas tão rudes, ao que ele respondeu que elas não tiveram sorte. O homem também diz que pelo menos tirou sua alma e a tratou como deveria. O dono apenas riu de suas palavras e então diz que não quer lidar com alguém que não sabe como tratar escravos e que o contrato é tão terrível que terá que ser reescrito. Depois de concluírem o contrato, o dono se virou para ela e disse para cumprimentar suas camaradas mais velhas, dizendo que, mesmo em um mundo como este, não se deve esquecer da decência. Quando Nora simplesmente se virou, ele riu e disse que parecia valer a pena ensiná-la a se comportar. Ele prometeu
prometeu que a treinaria adequadamente e a transformaria em uma escrava completa. Nora diz a ele que quer dominar a escrita deste país e pede para ele ensiná-la as letras. Ela diz que vai ler um monte de livros, estudar e deixar o país para bem longe. Mas o dono responde que ela é burra, que só um pobre compraria alguém como ela. Seria um milagre se houvesse pelo menos um livro em sua casa. O homem diz que as pessoas amam aqueles que são mais estúpidos do que elas, então não há necessidade de aprender as letras, e se por acaso aprender, então finja que não sabe ler. Eles mesmos lerão tudo para ela com um sorriso no rosto. A única coisa que ele a ensinará é como lidar com eles. Ela concordará com o resto com a pessoa que a comprar. Segurando seu rosto, ele disse que, do ponto de vista dela, a situação atual pode parecer absurda, mas mesmo entre o absurdo, há regras e maneiras de ganhar dinheiro. Ele disse que antes que ela percebesse, ela teria muito dinheiro e liberdade. Com suas palavras, ele atraiu a atenção de Nora. Depois de passear pela cidade, novas compras, lembranças terríveis, Nora finalmente voltou para a casa de Paracelso. Entrando no quarto de Paracelso descalça, Nora diz que tomou um banho, mas o cara, completamente imerso em um livro, não presta muita atenção. Ele pede para ela ouvir, pode interessar a eles. Segundo a lenda, os elfos foram os primeiros seres a habitar este mundo. Eles foram criados como um deus a partir do mana que transbordava de seu corpo. Assim nasceu uma vida ideal, bela tanto no corpo quanto no espírito. Em seguida, ele criou dragões do fogo, anões do metal e humanos da terra. O cara continuou a contar. No entanto, Deus não pôde chamar nenhuma de suas criações subsequentes de bem-sucedidas, apenas os elfos eram seus favoritos. Eles eram imortais. Deus deu-lhes o poder de mudar todo o mundo ao seu gosto. Quando o cara termina de ler a lenda, Nora pergunta onde foi parar a imortalidade dos elfos, ao que Paracelso responde que eles a perderam ao amar os humanos. Ele aponta para uma imagem no livro e diz a Nora para olhar. Nora se senta ao lado dele, perguntando onde olhar, ela ainda não entenderá nada. De repente, vendo Nora, o cara fica muito surpreso. Assumindo uma posição sentada, ele entrega o livro a Nora, mostrando onde olhar. Quando Nora se inclina sobre o livro para ver e responde que não pode lê-lo, Paracelso pergunta por que ela está vestida assim. Nora diz que comprou essa coisa com o troco. Ele mesmo disse para ela administrar o dinheiro a seu critério. Quando o cara começa a ficar nervoso, Nora diz que ele não gosta, mas o cara imediatamente garante que, pelo contrário, ele realmente gosta e pede permissão para olhar mais de perto. Nora até permite que ele toque nela, afinal, ela é propriedade dele. Quando o cara toca a garota, depois de um segundo ele puxa a mão para longe assustado, após o que Nora pergunta o que aconteceu. Paracelso pergunta se ela receberá uma grande recompensa por isso. Nora diz a ele que, se ele pensa assim, então que seja. Nora diz que o dono disse que ela era bonita. Ele pensou que queria tocar na bela Nora e que ela poderia ganhar muito dinheiro com isso. Paracelso apenas se surpreende com sua franqueza, mas o cara recusa, porque mal conseguia lidar com o trabalho, então decidiu conseguir um assistente. No final, ele faz isso de qualquer maneira. Quando Paracelso finalmente faz o que queria, ele admira a beleza de Nora e você, por sua vez, pergunta se está tudo bem, se ela mereceu a recompensa. E então, com suas ações, ela deixa o cara ainda mais nervoso e, ao mesmo tempo, pede a ele para aumentar seus ganhos. Paracelso pede para esperar, porque desse jeito ela vai espremer todas as suas finanças, ao que Nora responde que, se ele não gostar, ele só precisa mandar ela parar. Um pouco mais tarde, Paracelso confessou sua simpatia por Nora pela manhã, depois de passarem um tempo juntos. Nora pergunta quanto dinheiro ela recebeu, ao que lhe dizem que é cerca de 2 milhões de zeni. Nora, com um rosto satisfeito e um sorriso, diz ao cara que tanto saiu dele, ao que Paracelso responde que o que saiu não pode ser devolvido. Levantando a cabeça com uma expressão de resignação no rosto, Paracelso diz que ainda é um mau mestre. Ele libertou a escrava apenas um dia após a compra. Ele diz a Nora que não tem muito dinheiro guardado, pergunta se pode pagar a dívida lentamente, promete pagar tudo, ao que Nora concorda, afinal, se ela tivesse exigido pagamento imediato, ele teria se tornado escravo na hora. Agradecendo a ela, Paracelso segura Nora pelas mãos e diz que, embora eles tenham passado apenas um dia juntos, ele se divertiu. Ele diz a ela que, mesmo depois de obter a liberdade, que ela não esqueça que ele está do lado dela. Mas Nora diz que não tem intenção de se tornar livre, o que surpreende muito Paracelso, porque agora ela tem todo o direito à liberdade. Nora diz que não encontrará outro lugar como este onde possa ganhar 2 milhões por noite. Ele ganhará uma fortuna com isso. Claro que ele pode dar ordens. Paracelso diz que ela pode ficar e trabalhar aqui depois que se tornar livre. Nora diz a ele que, nesse caso, o feitiço do contrato de escravidão será quebrado.
O cara assente, percebendo que, em termos de ganhos, é mais lucrativo para Nora deixar tudo como está. Pensando nisso, ele acena com a cabeça, contente, e diz que isso é bom. Nora fica surpresa e pergunta se ele se importa, afinal ela vai levar todo o dinheiro dele. O cara só sorri e diz que ela está certa. Não seria ótimo se ele acabasse sem dinheiro. Olhando para Nora sorrindo, Paracelso disse que é uma felicidade ter alguém tão valioso ao seu lado. Ele tem vergonha de admitir, mas agora está animado com a quantidade de dívida. O herói diz que vai trabalhar duro para ganhar o valor necessário para que Nora possa ficar o tempo que quiser. Virando-se, sai da sala, deixando a Nora espantada sozinha com seus pensamentos incríveis. Um pouco depois, Paracelso diz a Nora que o elfo precisa de um remédio caro para repor a energia mágica e que ele gostaria de restaurar seu corpo. Além disso, ele devia bastante a Nora. Carregando uma pilha de folhas, Paracelso diz que é por isso que decidiu ganhar um pouco de dinheiro. Às suas palavras, Nora responde com um sorriso que isso é bom. Colocando a pilha de folhas na mesa em frente à garota, Paracelso diz que esses são registros de tudo o que ele já fez e que eles vão ver o que pode dar lucro. Nora lembra que não sabe ler. Paracelso diz que ela só precisa daqueles 4 caracteres. S é a nota mais alta, enquanto C é a mais baixa. Ele diz que todos os registros têm uma tabela semelhante, começando pelo preço de mercado, complexidade, perigo de fabricação, dificuldade de obtenção de materiais e dificuldade e perigo de armazenamento. Ele mostra e explica tudo usando o exemplo de prata mitril. Também diz que os indicadores podem ser imprecisos, já que ele baseou suas avaliações em seus próprios sentimentos. Por exemplo, a prata mitril é difícil de sintetizar e o material é difícil de obter, mas não há risco de ferimento no processo. O material acabado é fácil e simples de armazenar, não se deteriora e é vendido a um preço alto. Quando Nora diz que entende, Paracelso diz que, para começar, eles só vão selecionar registros que tenham BC ou CC listados na coluna de complexidade e risco de armazenamento. Nora pede para deixar isso com ela. Nora estava sentada e Paracelso estava de pé. Juntos, passaram muito tempo, mas diligentemente e com sucesso, vasculhando os papéis e se comunicando. Em princípio, passamos nosso tempo de forma útil. Quando Nora relata que finalmente terminaram, o cara diz que agora só mantém folhas com dificuldade de obtenção de materiais B ou C. Depois de concluir todas as ações, começam a selecionar receitas com dificuldade e perigo de S ou A. Esses serão seus candidatos. Nora então pergunta por que estão ignorando o preço de mercado. Não seria melhor procurar entradas com facilidade ou ir na string? Nora Kärlukar. O herói responde que tais coisas geralmente requerem materiais caros ou difíceis de obter. Se não puderem vender o produto acabado, terão um grande prejuízo. Eles vão se concentrar em coisas fáceis de criar e praticamente não perecíveis. Nora diz que entende, mas tem mais uma pergunta. Um indicador alto de dificuldade e perigo de fabricação significa que criar esse item é um processo complexo e perigoso? Ela está dizendo que, se falharem com uma receita complexa, é improvável que consigam vender o item depois, e se sofrerem mais alguma lesão, será o fim de tudo. Mas Paracelso diz que não haverá problemas com isso e, mais tarde, explicará o porquê. Primeiro, precisam classificá-los. Nora responde que entende, mas insiste que não façam coisas perigosas. Lesões significarão prejuízo. Entre as entradas restantes, havia 3 receitas que lhes convieram. Bomba mágica, uma bomba usada para vários fins, não explode sem um detonador. Poção da sorte, uma poção que dá sorte pelo resto do dia, o efeito é difícil de determinar, então a chance de encontrar uma falsa é alta. Sino de comunicação, 2 pares de sinos, quando um toca, o outro também toca. Se você olhar pelo buraco superior do sino, pode ver o lugar onde o outro sino está apontado. Nora pergunta ao cara o que eles vão criar a partir disso. Parece-lhe que a melhor escolha seria a poção da sorte. O cara responde que, antes de escolher qualquer coisa, deve explicar sobre a complexidade e o perigo de criar coisas. Paracelso pergunta à garota se a ordem de manter algo em segredo permanece em vigor quando o contrato de escravo é rescindido. Nora responde que a rescisão do contrato leva à remoção de todas as restrições. Nora diz a ele para lhe contar que, quando o contrato acabar, esqueça tudo o que manteve em segredo. Deveria funcionar. Paracelso diz que a capacidade de interferir nas memórias é uma técnica bastante poderosa. Nora diz que ele está certo. Há uma longa fórmula mágica escrita no quarto dos escravos. O contrato de escravo é um pequeno ritual de encantamento. Uma promessa dada em cima de uma promessa de ser um escravo não pode ser fraca. Paracelso diz a Nora que ela é bastante conhecedora, como uma verdadeira maga. Nora imediatamente diz que não sabe nada sobre isso, só ouviu algo de um negociante de escravos. O cara diz que é ótimo
e pede a ela para contar mais na próxima vez. Nora recusa, explicando que já contou tudo o que sabe. O cara diz que gostaria de ver essa longa fórmula. Ele não está familiarizado com magia, então pode não ser capaz de entendê-la. Quando ele estende a mão para tocar o selo, Nora recusa. Ela explica que esse é o único lugar disponível exclusivamente para escravos, um lugar onde ninguém mais é permitido estar. Se ele tentar entrar, será lançado para trás por uma poderosa maldição. Após suas palavras, o cara pensa que se tornar um escravo significa vincular sua vida a uma forte maldição. Pode-se dizer que ele, como parceiro contratual, também caiu sob essa maldição. Eles ocupam posições diferentes, mas talvez sejam iguais nos termos do contrato. Se ele não considerar cuidadosamente suas ações, pode realmente se tornar um escravo. É preciso ter cuidado. Nora diz a ele que não revela segredos. A coisa boa sobre ela é que faz seu trabalho corretamente. Às suas palavras, o cara responde que sabe disso. Ele diz que o que vai lhe contar é uma informação pela qual qualquer alquimista perderia a vida. Seria ruim se ela se tornasse um alvo para os caras maus. Nora diz que, mesmo que seja tratada mal, não revelará o segredo. O cara diz, mesmo se lesões forem o fim de tudo. Nora responde que escolher um trabalho e ser responsável por ele são duas coisas diferentes. O cara se desculpa e diz que entende e, em seguida, pede a ela para ouvir sua ordem. Ele diz que agora vai lhe contar um segredo, mas quando ela for libertada do contrato de escravo ou se alguém além dele tentar descobrir o segredo, Nora o esquecerá. Depois de dar a ordem e a marca de escravo no corpo da garota começar a brilhar, ele pergunta se ela entende. Ele diz que ela entendeu tudo. Após sua resposta, Paracelso diz que, nesse caso, ele contará e, então, choca a garota com sua confissão sincera de que não é deste mundo, mas veio de outro. O cara diz que antes vivia em um mundo muito comum, sem magia. Claro, havia coisas de que ele não gostava, mas, no geral, não era tão ruim. Ele diz que não há sentido em falar de um lugar ao qual não se pode mais retornar, então ele vai deixar de lado os detalhes. Paracelso diz que foi atropelado por um carro chamado caminhão e morreu e, pouco depois daquele terrível incidente que deixou sua marca pelo resto da vida, quando acordou, o cara estava muito surpreso. Quando acordou, ele se viu ajoelhado diante de um trono onde estava sentado um velho cujo nome parecia ser Heloise. Ele sorriu e cumprimentou o herói. Quando o cara o cumprimentou de volta, o homem lhe disse que havia renascido em outro mundo. O homem disse a Paracelso que havia preparado um presente para seu segundo aniversário e que ele poderia escolher duas habilidades de trapaça que gostasse do catálogo. O cara perguntou que tipo de mundo era aquele e para que propósito ele estava indo para lá, porque saber isso influenciaria sua escolha. Às suas palavras, o homem respondeu que Paracelso deveria escolher rapidamente, ele o cansava. Paracelso pede desculpas. O cara pensa que não quer pegar habilidades de combate. Ele terá que lutar constantemente para garantir sua existência. Habilidades que serão úteis em qualquer situação. Seria bom ter uma habilidade que o salvasse quando chegasse a hora. Finalmente, o cara escolhe receitas para todo o universo e criador de pontos de salvamento. O homem concorda, mas não esquece de dizer o quão banal é. Depois disso, o homem diz ao cara para dormir e, quando ele acordar, estará em outro mundo. E no final ele esclarece se o cara queria saber com qual propósito ele estava sendo enviado para lá. O homem rindo diz para ele ir e viver lá como ele quiser, do jeito que sua querida deseja. Paracelso continua sua história. Ele diz que quando acordou, realmente havia um mundo diferente ao seu redor. De alguma forma, ele sabia como usar habilidades de trapaça. O herói interrompe sua história dizendo que Nora pode não acreditar nessa história, mas ela o interrompe. A garota pede para contar o segredo até o fim, e eles discutirão no que ela acredita mais tarde. Ela pergunta ao cara se o poder que aquele homem deu a ele tinha a ver com alquimia, e o cara responde instantaneamente que sim. O cara de repente puxa algum tipo de caderno do nada, e diz que vai explicar como suas habilidades funcionam. Nora pensa que já viu isso antes. O cara diz que seu primeiro poder são as receitas para todo o universo. Uma receita para o que ele quer fazer. Este caderno mostra todos os ingredientes necessários e os passos. 5 slots estão disponíveis ao mesmo tempo. O papel é infinito, mas ele fica cansado toda vez que adiciona novas folhas. Se houver várias combinações ou técnicas, a receita pode ser selecionada na sua mente. Se o dono dessa receita seguir estritamente as instruções, não importa quão inábil ele seja, o resultado será perfeito. A segunda força é o criador de pontos de salvamento. Sempre que ele quiser, ele pode criar gemas chamadas pontos de salvamento. Quando uma segunda pedra é criada, a primeira desaparece. Ao quebrar tal gema, ele pode retornar ao momento em que a criou com todo
todas as suas memórias. Em outras palavras, se você destruir a pedra, ela voltará para o mesmo tempo e lugar. O preço a pagar será a perda de memórias e sentimentos associados à coisa mais querida para ele no momento em que a pedra for quebrada. Paracelso nunca usou essa habilidade, provavelmente porque tem medo de esquecer como usar a habilidade das receitas para todo o universo. Ele diz que essas são habilidades horrivelmente incompatíveis e que ele está ferrado. O cara diz que será um desastre se a pedra quebrar inesperadamente. Paracelso geralmente a mantém em uma caixa de prata de mitril forte. Ele não a tranca, mas apenas as pessoas que ele escolheu podem vê-la. O cara entrega a caixa para Nora e pergunta se ela a vê, ao que Nora responde onde ela está. Nora não a vê. O herói diz que mais tarde ele se certificará de que Nora possa vê-la. Ele diz que, se ele morrer a qualquer momento, quer que ela quebre a pedra. Paracelso pergunta se ela pode, ao que Nora responde que não pode. A garota diz que, se seu mestre morrer, o contrato de escravo será encerrado e a ordem de esquecer tudo que ela mantinha em segredo será executada. Nora pergunta ao cara se ele entende que ela também esquecerá da pedra. Paracelso responde que entende. O cara queria se curar em caso de emergência. Nora, indignada, percebe que o cara estava planejando criar uma bomba. Paracelso diz que, se ele garantir que apenas esse segredo permaneça na memória de Nora, ela responde que não há necessidade de tomar decisões precipitadas. Ela diz que acha muito difícil gerenciar esse poder, pede para pensar em tudo corretamente primeiro e depois decidir. Após suas palavras, Paracelso pergunta se a garota tem alguma pergunta. Nora diz que quer garantir se o poder dele é real, pelo menos as mesmas receitas, e pede que, após verificar, ele crie um novo cristal. Quando o cara pergunta à garota por que eles precisam disso, Nora responde que é necessário que seja criado no momento em que ela souber o segredo por completo. Paracelso pensa sobre suas palavras. Depois disso, o cara mostra à garota uma moeda, chamando-a de Hermes Dourado. Esta é uma das moedas emitidas pela comunidade alquímica. O herói pede para a garota segui-lo. Quando Nora pergunta o que é a comunidade alquímica, Paracelso responde que é um grupo dos principais alquimistas que fornecem serviços como avanço de classificação. O cara diz que ninguém pode se comparar aos alquimistas quando se trata de dinheiro, ao que Nora responde que ela ama dinheiro. O cara continua a beber a moeda. Ele diz que no anverso está Hermes Trismegistus, o ancestral dos alquimistas, e no reverso uma coruja de olhos vermelhos, um símbolo de sabedoria. Afinal, um eclipse é um símbolo de fracasso e doença neste país. O cara derrama água no aquário e diz 100 moedas de ouro com Hermes, um aquário de tamanho adequado, cascalho, algas e ovas de peixes dourados. Ele diz que esses são todos os ingredientes para o peixe da sorte. Paracelso diz que com uma tarefa demorada, ele provará que as receitas do universo são reais, com o que Nora, é claro, concorda. A seguir, de acordo com a receita, o cara deve ficar ao lado do aquário e jogar uma moeda de ouro para o meu nível. Quando a moeda entra na água, Paracelso diz que Hermes está sorrindo para eles, um pedaço de felicidade já está em suas mãos. Quando o cara joga a segunda moeda na água e ela cai em direção a eles, vindo da direção da coruja, Paracelso diz que isso significa que eles perderam a felicidade. Quando isso acontece, eles precisam tirar as moedas e fazer tudo de novo. Com suas palavras e ações, o jovem cara deixa Nora em choque. Paracelso diz que quando as moedas estiverem do lado certo, eles devem cobri-las com cascalho e algas marinhas e depois deixá-las por um dia. Quando a qualidade da água estabilizar, eles devem adicionar as ovas. Ao atingir a idade adulta, o peixe dourado se tornará o peixe da felicidade. O peixe da felicidade é muito popular entre os jovens, pois atrai boa sorte para o seu dono. Quando o cara continua a jogar uma moeda de cada vez, Nora diz que conseguir 100 hermeses seguidos é uma tarefa e tanto. O cara responde que o negócio é difícil e, portanto, lucrativo. Nora se pergunta se isso é alquimia, ao que o cara responde que, como transformar metais comuns em ouro, essa é a alquimia real, permitindo transformar peixes simples em peixes melhores. Nora o ouve atentamente e depois esclarece que também há muitos falsificadores. Com suas palavras, Paracelso responde que ela está definitivamente certa. Depois de tudo, Nora diz que ninguém vai comprar isso. O cara diz que os clientes confiam no certificado da guilda de alquimia e evitam lugares não confiáveis. Nora responde que não vai comprar. Paracelso diz que acha que agora Nora entende como é difícil criar todas as condições necessárias para o peixe da felicidade. Nora responde que entende e nunca faria isso. Depois de suas palavras, Paracelso, com um sorriso satisfeito, tira seu caderno de trapaça do ar e diz que agora o caderno resolverá tudo. Paracelso imprime a receita para o peixe da felicidade no caderno. Nora nota que o cara está se divertindo.
Fechando os olhos, Paracelso tenta se concentrar e, após um segundo, diz que já vê. O cara fica muito tenso. Ele diz que havia um método que envolvia moedas de ouro. Todo esse tempo, a garota o observou atentamente. Nora tenta chamar a atenção do cara perguntando se está tudo bem. O cara apenas responde que há tantos ramos, tantas maneiras de acumular sorte e, alguns segundos depois, ele diz que encontrou. Tendo encontrado a receita, o cara ordena ao caderno para escrevê-la. A receita aparece instantaneamente no caderno, o que surpreende muito a garota. Paracelso diz que começa tudo. O cara diz que há uma receita que permite que todas as moedas jogadas no aquário caiam de cara para cima. Se seu poder é real, então é assim que funcionará. Paracelso joga uma moeda na água e Nora observa de perto. Ela percebe que caiu de cabeça para baixo. A segunda moeda é Hermes, a terceira é Hermes, a quarta também. O cara pede para Nora lhe dizer se pelo menos uma cair do outro lado. Segurando todas as moedas com uma mão e jogando água com a outra, o cara diz para Nora que as moedas são pesadas. A garota diz para ele não desistir. A 100ª moeda cai na água, Hermes. Nora observa atentamente. Todas as moedas caem do lado certo, surpreendentemente. Finalmente, as moedas acabam. Nora fica muito surpresa. Exalando e se apoiando no aquário, o cara pergunta a Nora se ela acredita nele agora. Nora responde instantaneamente sim. Nora pergunta ao cara como os outros conseguem fazer isso com 100 moedas. O cara diz a ela que parece que eles usam itens que aumentam a sorte, mas mesmo assim eles têm dificuldade. O herói diz que ele precisa liberar um slot, então ele terá que passar por todo o processo até o fim. Em seguida, vem o cascalho. Nora pergunta se nada vai acontecer se ela ajudar. Paracelso diz que eles vão verificar isso agora. Ele pede para a garota colocar algas lá. Nora vai buscar as algas sem qualquer perturbação. Ela levanta um saco pesado. Ao mesmo tempo, Nora pergunta ao cara por que ele disse que é muito difícil criar o peixe da felicidade. Por que eles não criam mais deles nesse caso? Mas o cara responde que ele recomenda limitar-se à quantidade que temos agora. Há 3 razões para isso. Será difícil vender o peixe a um preço alto porque há muitos falsificadores em circulação e um certificado da Associação Alquímica não é barato. E, finalmente, ele não quer que os membros da comunidade o vejam tendo sorte 1 milhão de vezes seguidas. A Nora então pergunta por que ele não quer que eles vejam isso, e o cara responde que há muitas pessoas insidiosas entre os alquimistas. Se um dos novatos começar a se destacar demais, isso não vai levar a nada de bom. Paracelso diz que levou muito trabalho para se tornar um membro da associação e receber benefícios para iniciantes. Nora responde que dinheiro não vem fácil. Quando tudo está feito, o cara diz que o único trabalho restante é esperar os ovos eclodirem. Nora pergunta se as moedas podem ser retiradas ou não. O cara responde que, de acordo com a receita, é preciso esperar os filhotes crescerem. Quando o cara está saindo, Nora diz a ele que não é seguro deixar as moedas em um lugar assim. Moedas de ouro são muito caras. Mas o cara diz para ela não se preocupar. Ninguém pensaria em procurar moedas em um aquário. Não tem muita gente que vai lá, então ele não está muito preocupado com isso. Depois de suas palavras, ele sai e bate a porta, o que começa a irritar a garota, que não o entende. Ela se aproxima da porta, abre e, vendo que o dono foi embora, fecha-a novamente, pensando que o cheiro está bem fraco. A sombra do prédio antigo cai ali e a umidade está bem alta, o que significa que ele deve estar ali. Ajoelhada, a garota andou pela grama, procurando intensamente o que precisava. Ela não desistiu e continuou, até finalmente encontrar o que procurava: insetos. Ela se sentou e começou a enterrar cuidadosamente as cabeças deles no chão. Feito isso, Nora espalhou as mãos para os lados e começou a se voltar para os espíritos que dormiam naquela terra. Ela pediu que ouvissem sua voz. Seu nome é Nora Patton, uma feiticeira de uma terra distante. Depois de se curvar ao chão com todo respeito e reverência, Nora pediu ao espírito que ouvisse seu desejo desprezível. Finalmente, o mesmo espírito que Nora chamou com tanto respeito saiu do chão. Ele atendeu ao pedido da garota e decidiu, aparentemente, ouvir. Um espírito saiu da terra. Em vez de uma cabeça, ele tinha um crânio, que segurava com as mãos. Seu corpo era negro e havia um olho enorme nele. Ele perguntou se Nora o chamou. A garota respondeu firme que o chamou, sem medo. Nora o olhou e estava determinada a conseguir do espírito o que ela havia chamado. Nora diz ao espírito para se preocupar com o fato de que algum mau caráter possa roubar o tesouro que seu mestre deixou à vista. O espírito pergunta por que ele deixou o tesouro desatendido. Nora responde que ela é virtuosa, mas um pouco descuidada. A garota diz que rezará todas as manhãs enquanto estiver ali e pede ao espírito para ser um intercessor para seu mestre. Após
Após ouvir a garota, o espírito diz que entendeu e que ela pode contar com ele. Ele garante a Nora que é bom em esconder coisas e diz que está feliz que ela chamou uma alma humilde como ele, o espírito. Ele a chama de sacerdotisa de um país distante. Há pouco que ele pode fazer, mas ele a ajudará. Ele diz para chamá-lo a qualquer momento. A garota agradece a ele. Quando o bom espírito que prometeu ajudar Nora finalmente voltou para de onde veio, Nora exalou relaxada. Ao cavar um buraco, Nora pensa que a força do espírito é pequena, mas está contente que esse espírito leve suas responsabilidades a sério e seja fácil de lidar. Esta é a primeira vez que lida com um espírito tão fofinho e, em seguida, pede desculpas. Depois de terminar sua tarefa, Nora pensa no que dizem, que as pessoas preferem viver em lugares onde há espíritos semelhantes a elas mesmas, e então a garota ri baixinho. Um pouco mais tarde, já na biblioteca, Paracelso diz que ele mostrou o poder das receitas para todo o universo. É hora de escolher entre a bomba mágica, a poção da sorte e o sino de comunicação. O cara fala sobre como a poção da sorte é como um peixe da sorte e aumenta sua sorte. Paracelso diz que, no dia a dia, ele a chama de um buff de boa sorte. O protagonista diz que a ausência de impurezas na composição é um grande fator e que isso é algo prático. Um aventureiro que bebe isso tem uma chance menor de encontrar um monstro ou ser atingido por uma arma material. Aqui está um exemplo real. Até pessoas de alto escalão, que têm muitos inimigos, não saem de casa sem isso. Se você conseguir encontrar um bom cliente com essa receita sozinha, você pode se garantir por toda a vida. Após ouvir o cara, Nora diz que vamos fazer isso, mas o cara diz à garota que, ao falar sobre os prós, não devemos esquecer dos contras. O cara, com uma expressão triste, diz que a primeira desvantagem é que o certificado da guilda alquímica não é barato. Ele se lembrou de algo. Paracelso diz que ninguém vai comprar uma poção até ver um certificado do fabricante garantindo que foi feita corretamente, e também um certificado de eficácia confirmando que a poção realmente aumenta a sorte. O registro desses papéis vai reduzir significativamente os lucros. Além disso, 20% do produto será usado para confirmar o efeito. Com todas essas palavras, Paracelso deixa Nora em choque. Nora pergunta ao cara se ele pode testar as poções ele mesmo. As palavras dela, o cara responde que se ele pudesse, não haveria necessidade de certificados. Nora pergunta ao cara como determinar o quanto a sorte aumentou. Paracelso responde que para isso, você pode simplesmente jogar moedas, embora ele tenha ouvido que as pessoas têm usado insetos ultimamente. As pessoas pegam 100 besouros, marcam um deles com tinta e usam um item que aumenta a sorte nele. Depois, matam os besouros um por um e veem quanto tempo o besouro marcado sobrevive. Paracelso mostra com todas as suas ações que ele não está muito feliz com isso. Ele diz que eles deveriam jogar moedas e não ter que matar ninguém. Paracelso diz que as pessoas acham que ao tirar uma vida podem aumentar ainda mais o efeito da poção. Nora pensa e então diz que o efeito é intensificado. Nora diz que, embora seja mais sobre feitiçaria, quanto mais vidas você destrói, mais triste é a vítima no momento da morte, e quanto mais sortudo o feiticeiro se torna. As palavras dela, Paracelso, pensativo, responde que é bem possível que entre os alquimistas haja adeptos das práticas de feitiçaria. Depois, a garota começa a ficar muito nervosa e tenta dizer ao cara que tudo isso é conversa de um dos seus amigos serventes, mas Paracelso a interrompe e a chama pelo nome. O cara diz a Nora que ela fica realmente legal quando fala sobre feitiçaria e pede para ela contar algo mais, mas Nora diz que não sabe mais nada. O cara pede para não falar assim. Nora sugere voltar à poção, e o cara concorda e fala sobre a segunda desvantagem, o período de produção limitado. Todos os preparativos necessários podem ser feitos a qualquer momento, mas alguns dos ingredientes precisam ser sintetizados por purificação sob a luz da lua cheia. Além disso, os alquimistas começam a estocar ingredientes quando a temporada chega, dificultando a produção em massa. Mesmo que decidam preparar a poção, ainda precisam esperar pela lua cheia. Nora lembra gentilmente que ainda faltam 2 semanas. Após todas as explicações e esclarecimentos, Paracelso finalmente passa para o terceiro ponto negativo, o mais desagradável de todos. Nora começa a se indignar, dizendo que se a pureza de suas poções for muito alta, isso é ruim? Afinal, assim eles ganharão mais dinheiro. Paracelso pedia Nora para se acalmar. O cara explica que todas as poções de boa sorte nos mercados que estão disponíveis ao público são de classe C ou inferiores, ou falsificações. Ingredientes contendo partículas de boa sorte são coletados e depois transformados em líquido, mas devido à imperfeição da técnica do alquimista, partículas de má sorte são inevitavelmente misturadas na composição. A razão é que pedaços de má sorte querem um par na forma de pedaços
pedaços de boa sorte. O cara continuou a explicar calmamente que é improvável que uma poção de boa sorte com pureza de classe B apareça algum dia. A própria existência de poções dessa classe está em questão. Após sua explicação, Nora se interessa em saber que tipo de poções ele produz. O cara diz que quando ele cozinha de acordo com a receita, o resultado sempre supera. O resultado é uma poção de classe SS e isso choca a garota, mas sem uma receita, nem chega à classe C. Nora fica animada, dizendo que isso é muito bom, mas Paracelso para a alegria da garota, explicando que não há nada de bom nisso. De manhã à noite, alquimistas insidiosos vão usar golems e fadas artificiais para monitorar seu colega que conseguiu conquistar algo em segredo. Alquimistas inexperientes perdem tudo num piscar de olhos. Seria ótimo se só o trabalho fosse tirado todo ano. Um novato talentoso desaparece a cada ano. Ele pede a Nora para entender que é perigoso chamar muita atenção para si mesma. Nora primeiro discorda dele, depois concorda e, então, ele pensa seriamente em algo e finalmente diz ao cara que ele só precisa preparar medidas de proteção com antecedência. Com suas palavras, ela choca o cara. Nora, depois de refletir sobre tudo em sua cabeça inteligente, convida o cara para preparar uma poção da sorte. Assim que terminam os preparativos, ela não tem dúvida disso. Nora diz que tudo o que precisam fazer é encontrar clientes ricos e vender o produto para eles sem certificados, e então eles ganharão muito dinheiro. Se eles se tornarem clientes regulares, não precisarão criar muitas poções. Nora acha que esse é um produto maravilhoso. O cara tenta novamente convencer a garota de que não é assim que funciona. Ele estava apenas explicando, mas Nora não se deixa convencer. Percebendo que é inútil discutir com a garota, ele concorda e diz que é hora de passar para a próxima receita. Sincronização das campainhas. Elas são criadas ao mesmo tempo, têm o mesmo peso e aparência, devido ao que uma conexão é estabelecida entre elas. Quanto menos as campainhas diferem em cor e forma, mais fortes são suas propriedades. Entregando um par de campainhas, o cara admite que fez esse par sozinho. Nora toca uma e, ao mesmo tempo, a outra também toca, o que surpreende a garota. Depois, o cara diz que a única coisa é que seu timbre é diferente porque elas são defeituosas. Ele diz que até as mais baratas no mercado serão melhores. Nora pergunta qual é a garantia de sucesso se seguir a receita. Em resposta às suas palavras, o cara diz que o poder da receita não se estende ao segundo item. Ele explica que a receita descreve o procedimento para criar um item, com a nota de que você pode fazer quantos quiser. Quando terminar de fazer a primeira receita, o procedimento é considerado completo e a receita desaparece. Ambas as campainhas são feitas ao mesmo tempo, mas não podem ser finalizadas ao mesmo tempo. Somente uma delas, feita um momento antes, se tornará uma obra de arte. O cara diz que os itens subsequentes ainda saem melhores do que sem uma receita, mas ele tem a impressão de que seu poder principal é liberado exatamente no momento em que se completam as instruções. Paracelso diz a Nora que o mais importante para este produto alquímico é que não deve haver diferenças nem nos menores detalhes. O cara diz que suas campainhas de comunicação, das quais apenas uma foi bem-sucedida, foram um completo fracasso. Elas soam horríveis e a visão através do buraco está embaçada. Após todas as suas explicações, Nora conclui que nem mesmo o poder das receitas é onipotente. Ela suspira e diz que só há incômodos ao redor. O cara, nesse meio tempo, vai até a caixa e diz que é assim que acontece, eles precisam criar uma bomba, mas Nora é categoricamente contra essa ideia. O cara pede à garota teimosa que pelo menos ouça a descrição da bomba. Nora concorda apenas em ouvir a descrição. O cara tira uma bomba verdadeira do baú e a coloca na mesa. Nesse momento, Nora pede para não trazer isso para dentro de casa. Bomba mágica. O método de sua criação é semelhante à formação dos feitiços dos magos. Quando Nora começa a se esconder, o cara pede para ela não ter medo. A bomba não explodirá até que Paracelso conecte o detonador e insira o código correto. Essa bomba é feita exatamente de acordo com a receita, então não pode haver falha. A bomba é projetada para reproduzir o feitiço do mago no momento em que recebe um sinal mágico especial do detonador. Ao receber o sinal, o painel de comando ordena que os elementos se levantem. Então, o elemento do ar mais próximo ao painel de comando se transforma em gás inflamável e a bomba estoura, preenchendo a área com gás e o elemento de fogo. O comando então alcança o elemento de fogo, que acende o gás causando uma explosão. O elemento da água, incompatível com o elemento de ar ativado, é aniquilado ao entrar em contato com ele. Paracelso continua explicando quando Nora pergunta por que há água aqui. Nesse caso, o cara responde que é um fusível. Paracelso continua a explicar para a garota que, na improvável hipótese de que o comando seja recebido de fora, o elemento
elemento de água mais externo será ativado primeiro, se transformando em água. Os elementos de fogo e ar, que são incompatíveis com a água, serão destruídos. Nora novamente fala sobre como, se a bomba pegar fogo. O cara responde que então o elemento de água desaparecerá e o elemento de fogo queimará o elemento de ar. Na ausência de um sinal mágico, o ar se tornará ar comum. A explosão ocorrerá, mas só vai estourar seus tímpanos e queimá-la. Paracelso então mostra a Nora como cobrir corretamente o fio saliente com uma tampa mágica bloqueadora e a bomba está pronta. Quando eles terminam, ele diz a Nora que a bomba está completamente segura. O cara diz a Nora que as bombas sempre vendem de forma consistente. Mesmo se eles fizerem a bomba perfeita de acordo com a receita, ela não chamará muita atenção e, se forem cuidadosos, não há perigo. Nora concorda, mas pede que a bomba seja configurada de tal forma que, esse exploder, a onda destrua o cristal. O cara concorda. Nora diz que até encontrarem um produto melhor. O cara concorda novamente. Nora pergunta quanto esforço é necessário para destruir o cristal. A explosão matará os dois, mas não será muito bom se o cristal permanecer intacto. Paracelso diz que vale a pena pensar nisso. O herói diz a Nora que está pensando em fazer um mecanismo que destruirá o cristal quando exposto à onda de explosão. Nora traz um chá para ele. Nesse momento, Paracelso continua dizendo que será uma caixa com um lado voltado para a bomba. Um pino de metal será fixado na parte de trás da parede. Quando a onda de explosão pressionar a parede da caixa para dentro, o pino perfurará o cristal. O personagem principal continua a contar para a garota. Paracelso diz que colocará a caixa na área afetada, mas de forma que não interfira em seu trabalho. Ele pergunta a Nora se é seguro, mas a garota de repente diz que o cara parece feliz. A montanha pergunta a Paracelso, que está sentado com o rosto satisfeito, se ele gosta de bombas, ao que o cara responde que talvez goste. Depois, o cara admite a Nora que, quando imagina uma bomba explodindo e destruindo tudo ao redor, ele se sente tão leve e bem. Após suas palavras, Nora diz que ele parecia mais tímido para ela, por causa de suas palavras sobre ter medo das pessoas da comunidade alquímica. Paracelso, rindo, diz que é bom que ele conheça o princípio do corpo. De repente, alguém bate na porta, mas o personagem principal não fica surpreso, apenas diz que o visitante chegou muito rápido. Na soleira da porta, alguém pequeno com orelhas e uma pequena mochila nas costas está lá. Ele sabe que estavam esperando por ele.